Meu nome é José Augusto e eu vou apresentar a lista 2 da disciplina de aprendizado não supervisionado de máquina do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação. A questão 1 pede para gerar duas variáveis aleatórias normais e independentes com média zero e desvio padrão 1, sendo, sendo as variáveis aleatórias com 5.000 amostras, para que nós possamos fazer algumas análises estatísticas e entender a relação entre essas variáveis. A- Aqui temos a covariância, que é uma a covariância fornece uma medida de dispersão de uma variável aleatória bidimensional em relação ao ponto E de x e E de y, ou seja, em relação à média. A matriz de covariância tem como diagonal principal a variância, uma vez que a covariância entre duas variáveis aleatórias entre a mesma variável aleatória, no caso, covariância de x com x, é igual à variância, ou seja, diagonal principal variância, diagonal secundária a covariância, e esses valores vão ser iguais. E é também sabido que a covariância entre x e y, dado x e y independentes, é igual a zero. A correlação é igual a covariância, no caso isso aqui é a correlação de Pearson, né? O coeficiente de correlação é igual a covariância de x e y dividido pelos seus desvios padrões. Aqui eu fiz uma funçãozinha para auxiliar para plotar os gráficos. Aqui tem a criação das variáveis aleatórias e temos que a letra A é pedido a correlação e a covariância entre x e y. Aqui, como eu mostrei, a covariância vai ser igual a zero, o que implica que a correlação vai ser igual a zero também. Aqui temos a matriz de covariância, então temos que o resultado chega bem próximo do esperado, assim como para a correlação. Se gerássemos mais amostras, esse valor chegaria ainda mais próximo de zero. E a variância é 1, dado que foi o que a gente definiu, já que o desvio padrão é 1, isso implica que o desvio ou a variância também é 1, desculpe. E como isso aqui está próximo de zero, ou seja, devia ser zero na verdade, nós não vemos nenhum tipo de correlação entre as amostras. Isso aqui é totalmente aleatório. Entre w e z, dado w, essa função aqui z igual a y, nós temos que elas continuem independentes, já que o w não depende de y e o z é igual a y. E isso faz com que isso aqui, esse w, só está multiplicando a variável aleatória por 2 e somando uma constante. Essa soma de constante é importante dizer que só vai deslocar a média da variável aleatória, enquanto a multiplicação vai alterar a variância. Como é possível ver, a variância foi alterada, ela é alterada proporcionalmente ao quadrado da constante que está multiplicando a variável aleatória, ou seja, se aqui tem um 2, é o quadrado de 2, 4. E se eu posso mostrar aqui de novo, a covariância de apenas x, da variável aleatória x, é 1. Então, 4 vezes 1 deu 4 aqui, que é justamente esperado. Porém, a covariância e, consequentemente, a correlação continuam zero. E é o que a gente consegue ver aqui com com a média deslocada, desculpe, a média deslocada aqui para W,
que é o que eu mostrei. Com o caso, eh, já com o caso aqui de z igual a y mais 3, nós temos o mesmo resultado, zero aqui, só alterando a variância. E como ali somou 3 no z, nós temos que agora a média está deslocada em 3 para a variável z, a variável aleatória z. A correlação também entre w e z, dado w, essa mudança aqui, houve essa mudança, praticamente a mesma coisa também, uma vez que esse 2 só está multiplicando agora esse 5, o que significa que a, o deslocamento vai para 10. A média, o centro de massa, né, da distribuição, o centro da distribuição está aqui centrado em 10. Dado agora esse cosseno e seno, o que isso aqui está sendo feito? Isso aqui está rotacionando a nossa distribuição. Porém, como θ é igual a zero, ele vai zerar o seno, e o cosseno é igual a 1, o que simplifica bastante. E se você conseguir observar, a gente vai cair no caso que a gente já viu, que no caso vai ser 2x e o z vai ser igual a o z vai ser igual a y. Já foi visto isso aqui, também fica de forma aleatória. Agora, já para o caso de π sobre 4, para um θ de π sobre 4, a gente tem algumas mudanças. É notório aqui a mudança da variância, uma vez que existe esse cosseno, né, esse seno multiplicando, e também da correlação, da covariância, desculpe, e consequentemente da correlação. Dado que é 0,6, a gente tem uma correlação positiva, que é justamente o esperado. E dá para ver que a variância é a dispersão aqui, né, dos dados, né? Desculpe. E já para essa outra equação com θ igual a π sobre 2, e algumas mudanças aqui, né, na equação, a gente tem algumas alterações aqui. Só que como π sobre 2 também vai zerar alguns termos ali do cosseno, a gente recai nos casos onde nós obtemos uma dispersão, uma amostra, as amostras estão de forma aleatória, não tem correlação entre as variáveis w e z. Para a questão h aqui, já para θ igual a 3π sobre 4, nós temos uma correlação negativa, dado que o cosseno é negativo para esse ângulo aqui. Isso é importante frisar que quando o cosseno é negativo, no caso quando o θ está para o ângulo θ gera um cosseno com valor negativo, isso vai rotacionar as amostras para o sentido anti-horário, que é justamente o que a gente tem aqui. Agora ficou com a correlação de menos 0,6, o que chega a exatamente isso aqui, né? Já para essa questão i, para π igual a, ou desculpa, para θ igual a π sobre 4, a gente tem que o cosseno é positivo, ou seja, a gente fica com a correlação positiva, o que gera realmente esse gráfico aqui, com as amostras correlacionadas positivamente. Para o π igual a, desculpa, o θ igual a π sobre 4, para algumas mudanças aqui já,
porque o seno está multiplicando esse termo por completo, eh, e também existe essa constante que está somando do lado de fora, ou seja, da equação aqui não está como na anterior, sendo multiplicada pelo seno ou cosseno, a gente tem nós temos aqui que a média vai estar centrada em 3 e em 5, como é possível ver no gráfico. Média aqui em 3 e em 5, com a correlação positiva, dado que o θ é igual a π sobre 4. Para a questão 4, é basicamente a mesma. Desculpa, para a alternativa K, né? É a questão. O resultado é basicamente o mesmo, só que com uma correlação negativa, que é o que a gente consegue observar aqui. Já para a questão 2, eu vou tentar dar uma adiantadinha aqui, mas é dado aqui uma distribuição de probabilidade normal bidimensional com média 5, 3, com essa matriz aqui de covariância. Aqui o que eu fiz foi deduzir isso aqui a forma base, né, do que é sabido como é uma distribuição normal bidimensional e os valores passados. Aqui é a matriz de covariância, a gente tem a variância e a covariância de x e y. Eu obtive aqui os valores, aqui é uma dedução do que na verdade, desculpa, aqui é uma substituição na fórmula, né? Aqui algumas simplificações até chegar nessa forma aqui final. Na A questão A pede para botar um gráfico 3D da distribuição. Aqui é só uma função auxiliar, porque eu vou usar mais na frente. A partir da covariância e da média, dá para a gente conseguir plotar esse gráfico. E dá para notar que ele tem uma certa correlação aqui, né, positiva para uma correlação positiva. Além disso, na questão B, é pedido para plotar superfícies de níveis de f da distribuição de x, y, f de x, y. E aqui é o que a gente faz, né? Dá para notar aqui essa correlação positiva. Já a questão de comparar a questão 1j, é possível notar que a questão 1j ela também tem uma correlação positiva. 1j também tem uma correlação positiva, que segue bem parecido com o que a gente encontrou aqui. Além disso, serve para evidenciar, porque na questão IJ a gente utiliza alguns cossenos e senos para fazer a rotação. Isso evidencia a como transformações lineares afetam a distribuição conjunta e a correlação entre variáveis aleatórias. É, Aqui o que eu fiz foi uma dedução, né, do, do valor. Foi dado que eu encontrei lá na 1K que a covariância, des- desculpa, a correlação foi de menos 0,6. Aqui dá para a gente deduzir a partir dessa informação e dessa informação que essa a gente quer esse valor, a gente consegue informar que essa informação desculpe, que a correlação tem que ser de menos 1,2 para gerar a mesma, desculpe, a covariância,
covariância tem que ser de -1,2 para gerar a correlação -0,6. Foi deduzido aqui, utilizado esse valor e a gente consegue visualizar. Também utilizei a função auxiliar que eu calculei lá em cima, que eu fiz lá em cima, na verdade, para essa mesma distribuição. Lembrando que são 100.000 valores, então a gente já tem uma precisão bem acurada aqui, né? Variância, a variância aqui de 4 e 1, covariância de -2, já a correlação foi de -0,6, que é justamente o esperado. Aqui a distribuição em 3D e aqui também dá para ver o scatter entre as variáveis aleatórias x e y. E é isso, obrigado.